Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, a partir do versículo 8. Segundo Reis, capítulo 6, versos de 8 até o versículo 16. E eu quero me fixar no versículo 16 e quero que os irmãos estejam atentos àquilo que é relatado na palavra do Senhor, principalmente no versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, estarei lendo na Nova Versão Internacional. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel que as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que farei? O que faremos? O profeta respondeu: não tenham medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Com o microfone desligado, eu quero convidar os irmãos a lerem nas suas versões apenas o versículo 16, para que não haja uma confusão no delay, no tempo que estaremos lendo, mas eu quero desafiar os irmãos com os microfones ligados como estão, que todos nós possamos ouvir dos nossos próprios ouvidos, dos nossos próprios lábios, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta quanto ao versículo 16. Podemos fazê-lo? O profeta respondeu, leia na sua Bíblia, na sua versão. A minha diz: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Que experiência gloriosa para Eliseu e muito mais ainda para Geazi, o chamado servo do profeta Eliseu. Algumas questões nós precisamos entender, e pelo relato da Bíblia, do texto sagrado, os irmãos perceberam que nós não temos o relato, ou o nome, ou a identificação de nenhum dos dois reis, nem o rei da Síria, nem o rei de Israel. Então não sabemos ao certo em que momento isso se deu. Sabemos que foi durante o trabalho do profeta Eliseu, mas não temos ideia quem era o rei que estava governando a Síria, nem muito menos aquele que estava em Israel. Mas pelo relato bíblico a gente percebe que o rei da Síria estava muito incomodado, porque ele tentava fazer guerra contra o rei de Israel e algumas vezes tentou encontrar ou montar um acampamento para colocar o rei de Israel numa emboscada. E toda vez que ele montava o acampamento, o profeta Eliseu comunicava ao rei de Israel da sua intenção, da intenção do rei da Síria, e ele não passava por aquele lugar. E é interessante que a Bíblia diz não só uma nem duas vezes, ou seja, muitas vezes aconteceu isso. E é interessante que o rei da Síria, diante de muitas tentativas frustradas, imaginou que algum dos seus subalternos, dos seus oficiais, estava passando informações ao rei da Síria. Mas imediatamente esses homens disseram: não, Senhor, não. Existe um profeta lá em Israel, chamado Eliseu, que está lá em Dotã, que é ele que tem dado informações daquilo que o Senhor tem tratado na sua câmara, no seu reservado. É ele quem tem dado essas informações ao rei de Israel, por isso que ele não tem não tem se exposto em função dessa situação que o profeta tem comunicado ao rei da Síria. E é interessante que, quando o rei soube disso,
enviou um exército com carros e cavalos para a porta ou para prender o profeta, e ali ficou exposto para que aquela multidão, para que aquele exército pudesse prender o profeta Eliseu. Talvez na versão que os irmãos tenham em suas mãos, ao invés de sírios, tinha arameus. Arameus era a mesma coisa de sírios, ou como alguns comentaristas bíblicos dizem, que era um povo oriundo da Mesopotâmia, Mesopotâmia, ali de onde veio Abraão, de Padã Arã. Era chamado Arã Naharim, Naharaian, ou seja, Arã dos dois rios, além das regiões circunvizinhas, como a Síria e a Pérsia, o Vale do Jordão ou as montanhas do Líbano. Ou seja, arameus e sírios eram a mesma coisa, ou seja, significavam a mesma região. Mas o que podemos extrair desse texto lido em nossos corações, diante desse fato grandioso que Deus revelou o seu poder, a manifestação do seu poder na vida de Eliseu, na vida do jovem Geazi? Quantas lições nós podemos aprender e tirar isso como lições para as nossas vidas? Porque nós cremos que o nosso Deus, aquilo que ele fez, não ficou restrito ao passado, não ficou resumido aos fatos e informações, e tomamos conhecimento daquilo que Deus realizou, das suas maravilhas, dos seus milagres no passado. Nós cremos que o nosso Deus continua agindo hoje. É um Deus que age em nosso favor para que em tudo o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Quantas lições nós podemos extrair desse texto? Imagino que muito conhecido de alguns irmãos, mas que nos trazem lições novas, preciosas, lições que nos convidam, que nos motivam, que nos encorajam a buscar a face do Senhor, a viver essa intimidade com Deus, a entender que Deus tem os seus planos e projetos e não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nenhum de nós questionar os seus planos, questionar os seus propósitos, questionar os seus desígnios. E eu pude extrair pelo menos 3 lições desse fato, ou desse texto que acabamos de ler. E a primeira lição que eu posso extrair desse fato é que as provações não surgem como ocasião ou por ocasião dos nossos pecados. As provações elas não surgem como consequência dos nossos pecados, mas como propósito de Deus de nos colocar em prova e renovar a nossa fé. Um dos hinos que a gente mais gosta de cantar, não sei se os irmãos cantaram, dos cânticos, não sei se os irmãos cantaram no início, só pude participar a partir do momento dos dízimos, é o Rompendo em Fé. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ou seja, a necessidade de buscarmos a Deus na certeza que Ele sabe tudo aquilo que está fazendo conosco, irmãos. E muitos trazem a ideia que se alguma coisa, dificuldade, algum problema, alguma situação difícil está acontecendo na minha vida, isso é pecado. Isso Deus está lhe castigando. Não. Isso era a ideia distorcida dos judeus. Quando podia identificar na vida de alguém alguma dificuldade, algum defeito, algum problema, logo era relacionado com o pecado. Não. Os versos 13 e 14 que lemos no relato bíblico diz assim: ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Como quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Não encontramos nenhum relato a respeito da irregularidade ou da atitude de pecado, nem de Eliseu e nem do seu jovem, ou do jovem que o auxiliava, Geazi. Não. Isso é fruto daquilo que Deus queria e desejava fazer na vida de Eliseu. Na minha vida, na sua vida, como fruto dessa experiência vivida não apenas isoladamente pelo profeta Eliseu, mas que serve para nós, como fruto daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz e daquilo que Deus está fazendo à nossa volta. Não existia um pecado na vida de Eliseu que justificasse aquela condição. O que estava acontecendo a ele era fruto da revolta do rei da Síria. O rei que queria fazer guerra contra Israel, mas não encontrava as maneiras, porque sempre que ele se preparava para montar uma emboscada, o profeta Eliseu anunciava isso ao rei de Israel, e logo esse rei não passava por aquele lugar, e ele era frustrado a sua expectativa. Sabe, irmãos, eu vejo com tristeza e com uma tanta inquietação alguns que têm sido acusados
de estar em pecado por causa das adversidades que muitas vezes tem. Sabe o que é isso? Deus está querendo castigar você por alguma coisa. Ou muitas vezes as pessoas olham para si mesmas e dizem: o que foi que eu errei? Onde foi que eu errei para que uma situação dessa viesse me acontecer? E outros olham à sua volta e dizem: olha, tem tanta gente ruim nesse mundo, e por que exatamente a mim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vem me acometer uma coisa dessa? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós estamos tentados olhar para nós mesmos e encontrar motivo para que Deus não pudesse permitir que isso viesse acontecer comigo? Olha, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva do Senhor, assisto na casa do Senhor, dou meu dízimo, sou fiel, sou comprometido com a palavra do Senhor, e tanta gente ruim nesse mundo. Não podemos julgar, nem analisar os fatos e a ação de Deus em nossas vidas. Se alguma coisa está nos acontecendo, se alguma coisa está me acontecendo, eu preciso entender que a maneira que Deus tem para me falar, e que não conseguiria falar na calmaria, na abundância, nos momentos agradáveis, nos momentos em que tudo dá certo. E é interessante, irmãos, que a gente precisa ter muito cuidado para não confundir provação com tentação. São duas condições totalmente distintas. E Tiago deixa claro exatamente a diferença entre uma e outra. Tiago nos mostra que existe uma diferença absurda entre provação e tentação. Nós podemos ser provados, mas muitas vezes não somos tentados a ponto de ser levados a cair. E a gente percebe claramente que o aspecto da provação tem a sua origem em Deus. E tem como única finalidade o nosso crescimento, a dependência de Deus. Deus permite que essas provações nos alcancem e, com uma vez superadas, renovarão e renovarão a cada dia a nossa fé. Digo isso voltado os meus olhos para o apóstolo Tiago, lá em Tiago capítulo 1, a partir dos versículos 2 e 4. Se os irmãos tiverem a oportunidade de acompanhar em suas Bíblias, podem fazê-lo. E Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa é a finalidade da provação. Aperfeiçoar, lapidar o nosso caráter, para que cada vez mais sejamos parecidos com Jesus. Essa é a finalidade de Deus em nossas vidas, em nos provar, em lapidar. Assim como o ourives purifica o ouro, assim Deus quer e deseja lapidar e moldar as nossas vidas. Diferente da tentação. Se a provação tem origem em Deus, a tentação tem origem em Satanás. E tem como única finalidade a queda do crente. Ele cria situações ou usa pessoas que têm como finalidade a queda daquele que mantém plena comunhão com Deus. E quanto maior essa comunhão, mais difícil se torna a tarefa de Satanás. Quanto mais apegado eu estou em Deus, quanto a minha intimidade é maior com Deus, mais se torna difícil a ação de Satanás. E é impressionante como os textos bíblicos falam exatamente desse: ele anda ao nosso derredor, ou ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, essa é a finalidade de Satanás. E, mais uma vez, volto os meus olhos para essa diferença entre provação e tentação, quando lanço mão do auxílio de Tiago, quando ele diz agora no versículo 12, a partir do versículo 12, ainda no capítulo 1, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Muitas vezes, irmãos, estamos sendo provados por Deus, porque Ele quer aperfeiçoar, lapidar, aprimorar cada vez mais a nossa fé. Quando nós sabemos que as nossas vidas estão debaixo do cuidado do Senhor, podemos até enfrentar adversidades, mas sabemos com certeza que Ele está cuidando de tudo, que Ele continua no controle das nossas vidas. O profeta não tinha do que temer, visto que ele estava preservando a vida do rei de Israel contra as investidas do inimigo. Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu sou tua serva.
Se alguma coisa que eu tenho prazer é em meditar na tua lei, em testemunhar do teu evangelho, a viver uma vida que te agrade. Então, não posso imaginar que as dificuldades vêm como castigo, não. As dificuldades surgem como aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa confissão, com comunhão com Deus. Tendo plena certeza, irmãos, de que tudo que nos pode acontecer, como filhos amados de Deus, foi permitido por Ele. Eu costumo dizer a algumas pessoas que o mesmo Deus que pode curar, e que nós cremos que esse Deus pode curar, é o mesmo Deus que poderia ter evitado que a enfermidade chegasse. Claro que o nosso Deus poderia ter evitado que aquele exame pudesse dar benigno, que aqueles resultados, as taxas não tivessem dado alteradas, que aquelas notícias não fossem tão desagradáveis. Mas se o nosso Deus permitiu que chegasse até a nossa casa, é porque, de alguma maneira, Ele quer ser glorificado através das nossas vidas. Nós não podemos julgar nem fazer a leitura daquilo que Deus está fazendo em função das circunstâncias. Gosto muito do Kleber Lucas quando ele diz, porque além das nuvens, nós muitas vezes ficamos presos a uma nuvem cinzenta que aparece sobre as nossas vidas, mas nós temos que ter certeza que além das nuvens o sol continua a brilhar. É impressionante que quando volto os meus olhos para essa experiência de Eliseu, e que sou desafiado a confiar em Deus, apesar de, ainda que. É interessante como me levo a pensar, ou a refletir a respeito da experiência do nosso irmão Jó. Deus consentiu na ação de Satanás em tocar na vida do seu servo Jó. Foi Deus quem autorizou, quem permitiu, quem deu a aprovação ou consentimento para que Satanás tocasse em Jó. Porque Jó era um servo amado do Senhor, orava pelos seus filhos. Mas é impressionante como muitas vezes a gente precisa entender que lá, nas áreas espirituais, está sendo disputado Deus e Satanás. E o Senhor está dizendo, olha a minha serva, olha o meu servo. Ah, mas ele tem saúde. Ah, mas ela tem saúde. Pode tirar a saúde dele. Pode tirar a saúde dela, porque eu sei que ela vai permanecer de pé. Eu sei que ele vai continuar me servindo. Pode tirar a saúde dele. Não vai ser a saúde ou a ausência de saúde que vai alterar a relação do meu servo, da minha serva comigo. Quando eu olho Jó, capítulo 2, versos 7 a 10, fala exatamente desse diálogo entre Satanás e Deus coloca, com permissão da palavra, todas as fichas no seu servo Jó. Ele conhece o seu servo. Ele conhece, meu irmão, ele me conhece, ele conhece cada um de nós. E Deus tem colocado diante de nós todas as circunstâncias para que cada vez mais a nossa fé seja renovada, a nossa confiança em Deus seja revigorada. Jó capítulo 2, versos 7 a 10 diz assim, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas e terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele falou, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Não sei se a situação que os irmãos e as irmãs têm enfrentado pode ser comparada pior do que Jó. Mas esse homem é um marco para nós. Alguém que aprendeu a confiar em Deus apesar de ir. Porque eu tenho dito aos irmãos que testemunhos daquilo que Deus fez. Olha, meu casamento estava em pedaços e Deus restaurou. Isso é um milagre e eu posso testemunhar. Amém. Olha, irmãos, o meu filho estava nas drogas, o meu marido estava entregue ao vício, a minha esposa tinha mazelas e Deus restaurou a minha família. Amém. Olha, alguém estava enfermo e Deus curou por milagre. Isso é manifestação da graça do nosso Deus. Mas eu entendo que o maior milagre que Deus quer e deseja que seja anunciado, testemunhado por nós, é que eu confio em Deus, apesar de estar doente. Eu continuo doente, mas eu continuo crendo em Deus. Eu estou doente, eu estou com um problema com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa, mas eu continuo crendo em Deus. Porque eu creio em Deus apesar de, ainda que, não é um testemunho pronto, elaborado, finalizado, mas é algo que Deus continua fazendo em nossas vidas e nada melhor do que enxergar o agir de Deus em nossas vidas.
Imagino muitas vezes Satanás pedindo autorização a Deus para tocar em nossas vidas. Mas assim como fez com Jó, Deus tem certeza do que permaneceremos firmes. Está vendo o meu servo? Está vendo a minha serva? Pode tocar nele. Você está autorizado a tocar nele, mas ele vai permanecer íntegro, ela vai permanecer fiel, ele vai permanecer de pé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Posso encontrar uma segunda lição do texto que acabamos de ler, o que lemos no início. Na provação, Deus renova a nossa fé e, através de nós, fortalece os que estão à nossa volta. É o efeito dominó. É aquilo que Deus está fazendo na minha vida e, através da minha confiança em Deus, vai impactando as pessoas que convivem ao meu lado. Vai impactando as pessoas que convivem comigo. Minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais, meus irmãos da igreja, aquilo tem servido para fortalecer a fé de todos, através de alguém que está hoje pagando o preço da provação. Verso 17, não lemos no início, mas faz parte do relato bíblico, diz assim, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja, os olhos do servo, de Geazi. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carro e carro de fogo ao redor de Eliseu. Não sei para onde você tem olhado, meu irmão, minha irmã. Não sei se você tem sido tentado, levado a olhar para dificuldades, para adversidades, mas essa noite o Senhor está nos convidando a mim e a você, a não olhar, a não se deixar levar pelas dificuldades, mas olhe a partir delas, ou apesar delas, ou além delas. A certeza que Deus continua agindo apesar daquele resultado, daquele diagnóstico, daquilo que está por vir, das notícias que você tem recebido na sua casa a respeito do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. Deus não vai mover os nossos corações em função daquilo que a gente possa estar vendo. Deus quer nos ensinar apesar das circunstâncias à nossa volta. O propósito da aprovação nem sempre é apenas renovar a nossa fé, a minha fé, a sua fé, mas também abençoar e despertar na vida daqueles que estão ao nosso lado. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus deseja fazer na minha vida, terá um poder de convencimento tão grande que vai impactar as pessoas à minha volta. E a gente consegue imaginar como Deus continua fazendo isso. Como é, Senhor, que estás fazendo isso? Eliseu tinha plena certeza do cuidado do Senhor e, a partir daquela experiência, Deus estava incutindo na mesma certeza no coração de Geazi. Se o profeta Eliseu tinha essa certeza, ele também precisava que Geazi pudesse experimentar. Olha, profeta, olha, meu Senhor, estou vendo aqui os inimigos que vêm contra a gente. E, imediatamente, Eliseu orou ao Senhor, Senhor, abre os olhos desse homem, para que ele veja aquilo que eu estou vendo, para que ele experimente daquilo que eu tenho experimentado. Tenho aprendido, irmãos, muitas vezes, compartilhei isso com o nosso amado irmão, que muitas vezes Deus permite que entremos na fornalha de fogo ardente, mas quer nos aprender, quer nos ensinar, a confiar que Deus continua agindo em nossas vidas. Falo da fornalha de fogo ardente, e exatamente que estou tratando daqueles 3 jovens lá na Babilônia. Diante do decreto de Nabucodonosor, aqueles jovens permaneceram fiéis ao Senhor. Lá no capítulo 3, não anotei aqui a referência, mas é Daniel capítulo 3, desculpe se não sei os versículos, mas os irmãos vão entender, quando o rei Nabucodonosor, movido pela orientação dos seus oficiais, dos magistrados, colocam aquele jovem diante da acusação e diz, olha, quem é o rei? A partir do versículo 17, quem é o rei? Quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Se vocês quiserem realmente retroceder e desistir, e aquele jovem diz, olha, se Deus vai curar a gente, nós vamos ser jogados na fornalha. Mas se Deus também não nos livrar, nós continuaremos declarando que nós somos filhos desse Deus. E é impressionante que dentro desse fato, desse relato, dessa circunstância, e a Bíblia diz assim, sei que é Daniel capítulo 3, não consigo identificar qual o versículo. A primeira coisa diz assim, a palavra do Senhor diz assim, a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois que o rei Nabucodonosor, alarmado,
levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. É tão bom saber que em todas e quaisquer circunstâncias o Senhor está conosco. Não importa, é na fornalha de fogo, o Senhor está contigo. É na cova dos leões, o Senhor está com você. É em meio à dificuldade, à perseguição, ao martírio, à dificuldade que muitas vezes tem acontecido sobre a sua vida, sobre a minha vida, o Senhor está conosco. E é interessante que dentro desse fato, experimentado por Sadraque, Mesaque e Abednego, pelo menos 2 lições nós podemos aprender. Primeiro, nunca estaremos sozinhos. Existia mais um personagem na fornalha com eles, e que tinha a aparência do Filho dos deuses. Ainda que você não veja, mas a palavra do Senhor nos diz no capítulo 37 de Salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa é a garantia do Senhor para nós, ainda que eu não veja, mas o seu anjo está lá, cuidando da minha vida. Vou para aquela sala de cirurgia, eu não vou sozinho. Vou para aquela prova, eu não vou sozinho. Vou para aquela audiência, eu não vou sozinho. O Senhor vai comigo através do seu anjo para cuidar da minha vida, ainda que eu não veja. Ainda que as pessoas digam: olha, você está sozinho, você veio sem ninguém, você veio sem um advogado. Não, eu tenho o meu advogado que está aqui presente. Que garantia nós podemos ter no Senhor de que nunca estivemos, nunca estaremos sozinhos? E segundo, o que eu posso aprender nessa experiência desses jovens, o que aconteceu há 3.000 anos atrás, lá na Babilônia, hoje nós estamos lendo esse fato. Tudo aquilo que Deus quer e deseja fazer em nossas vidas tem como propósito do nosso testemunho. Aquele fato foi percebido pelo rei da Babilônia e serviu como testemunho em favor do Deus dos hebreus. Agora sim, o Deus dos hebreus será glorificado. Porque até então eu não conhecia esse Deus dos hebreus, mas através da experiência desses 3 jovens, eu pude aprender a confiar nesse Deus. E é lindo quando Deus impacta ou transforma a vida da questão à nossa volta em função daquilo que Ele está fazendo comigo. Você tinha sido colocado na fornalha. Talvez você, irmão, meu irmão, minha irmã, esteja hoje enfrentando a fornalha. Mas a certeza que não estou sozinho produz em mim essa confiança. E a certeza que aqueles que ficaram fora da fornalha, como o rei Nabucodonosor, estão sendo impactados por aquilo que está acontecendo dentro da fornalha. O Senhor mandou o seu anjo e guardou aqueles jovens. Precisamos entender, irmãos, que a fé, já disse isso há uns domingos passados, a fé não fecha os nossos olhos e nem nos ilude. Olha, isso não está acontecendo. Olha, nada disso é verdade. Não é verdade. Está acontecendo. Claro que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas pregam assim: olha, comece a imaginar diferente. Não, está acontecendo. A fé não nos convida a olhar ou sermos enganados. Não. Mas nos convida a olhar em outra direção. Para onde você tem olhado? No momento da provação, para onde eu tenho teimado em olhar? Já consigo imaginar, meu Deus, aquela cirurgia. Meu Deus, aquela audiência. Meu Deus, aquela entrevista de emprego. Já vi que eu não vou conseguir. E muitos se sentem derrotados antes mesmo de entrar no campo de batalha. Já entram derrotados antes mesmo de enfrentar o inimigo. Já estou vendo. O médico vai dizer: olha, eu estou vendo aqui que é maligno e que não tem cedo. Já estou vendo, olha, o mercado está difícil, não temos vaga, e no seu caso, vá para casa, você vai receber um telefonema. Quantas vezes nos sentimos derrotados, que ainda nem começou o jogo, quando experimento dessa inverdade, desse fato que não deve acontecer na vida do cristão, os meus olhos se voltam para a experiência do salmista, no Salmo 121, do verso 1 ao verso 4. Salmo 121, de 1 a 4, é um relato daqueles que estavam entrando em Jerusalém. E como os irmãos sabem, Jerusalém é cercada por montes. E os caminhos que levavam a Jerusalém, aqueles que chegavam a Jerusalém ou que saíam de Jerusalém,
que o verso vai falar, na minha entrada, na minha entrada, na minha saída, estavam levando dinheiro para comprar mercadorias em Jerusalém, ou estava saindo com o resultado daquele dinheiro, as suas mercadorias compradas. E alguns comentaristas bíblicos dizem que eles olhavam para os montes e começaram a imaginar, olha, saiu um assaltante dali, vai levar o meu dinheiro, olha, vai sair um assaltante dali, vai roubar os meus recursos, a minha mercadoria. Salmo 121 diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ainda que eu venha a dormir, ainda que eu venha a cochilar, ainda que eu venha a duvidar, o meu protetor, o seu protetor, está sempre alerta, ele não dorme, ele está sempre acordado, velando e zelando pelas nossas vidas. Mas enquanto uma terceira e última lição, e também a desafio os irmãos, a quem sabem extrair do texto outras lições preciosas e poderosas para as suas vidas, é que quando somos provados, não devemos olhar na direção das circunstâncias, mas olhar na direção das consequências. Nunca perguntar a Deus por quê, mas perguntar a Deus para quê. Qual é a finalidade disso, Senhor? Eu poderia ter feito aquele exame, eu poderia não ter sido processado, eu poderia não estar desempregado, a minha família poderia estar bem. Por que isso? E muitas vezes nós somos tentados a perguntar a Deus por quê, mas para quê? Qual é a finalidade? Qual o propósito? O que é que Deus quer me ensinar que não me ensinaria na bonança, na calmaria? No relato do texto, a partir do versículo 18, diz assim, mais uma vez o texto vai falar dos arameus, e os irmãos sabem, os arameus, o povo da Mesopotâmia, alguns falam dos soldados ou dos sírios. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, não. Costumas matar prisioneiros que captura com a tua arca, com teu espada e com teu arco. Manda-lhe servir comida e bebida e deixa que volte ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Que experiência gloriosa para aqueles homens que saíram da Síria, certos que enfrentariam o inimigo, que matariam o profeta. Mas o Senhor fechou os olhos, tapou os olhos daqueles homens, e quando eles puderam ser abertos, seus olhos estavam ali dentro de Samaria, surpresos. Sabe, irmãos, nós não podemos imaginar a maneira como Deus vai usar dessa situação ou das situações que muitas vezes nos alcançam, para que o teu nome seja, o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Aquilo que poderia ser a oportunidade que Eliseu se vingar. Agora eu vou fazer com eles o que eles pensavam em mim. Tanto é que esse era o desejo do rei da Síria. Posso matá-los? Não. Você não vai matar, não. Não. Porque se você matá-los, a gente vai usar as mesmas armas do rei da Síria. Não. Para que fazer isso? Vamos tratá-lo de maneira diferenciada. É assim que o servo e a serva do Senhor agem. Não age igual ao mundo, que se desespera, que entra na internet e vou buscar saber que nome é esse. Eu vou procurar saber com os médicos, já começa a sofrer de maneira antecipada. Ou quem sabe já imagina o que vai responder no tribunal. Olha, quando ele perguntar isso, eu já vou responder isso. Quando ele levantar esse falso, eu já vou estar com a resposta pronta. E muitas vezes a gente sofre, irmãos, de maneira antecipada e esquece de confiar no Senhor. Eu digo isso comigo também. Quantas vezes nós sofremos em função de um diagnóstico que eu nem imagino o que é. E muitas vezes perco o sono, perco o apetite, fico mal-humorado em função de que eu nem sei o que Deus está fazendo. Aquele momento para Eliseu foi um momento precioso, mas imagina para os soldados que foram conduzidos não à casa de Eliseu, mas a Samaria. E quando se depararam, estava com os olhos, quando abriram seus olhos, estavam dentro da cidade de Samaria. E ao invés de serem apedrejados, mortos, pagarem com o mesmo preço,
aquilo para o qual eles saíram da Síria. Eles foram alimentados. Manda-lhe servir comida e bebida e deixe que volte ao seu Senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor. O que Deus quer fazer, irmãos, por ocasião da minha aprovação, terá como propósito a glorificação do seu nome. O que antes era uma ameaça de guerra, de morte, Deus transformou numa oportunidade de paz e de preservação da vida. O que antes era uma sentença de morte para o profeta, Deus transformou numa rica oportunidade de testemunho. Aquilo que Deus quer fazer não é para envergonhar o seu povo, não é para que a gente possa mostrar quem manda mais, quem manda menos. Não, é para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Nós não podemos imaginar no que Deus vai transformar aquilo que para nós era momento de inquietação. Porém, o que nos resta é confiar. E é lindo que o último verso do versículo capítulo 6 diz assim: assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eu fico imaginando se houvesse um combate e os habitantes de Israel pudessem matar todos os soldados. Quando é que nós íamos parar com uma situação como essa? Mas aí, levante uma bandeira de paz, encerre a discussão. Você que é um servo, que é a serva do Senhor, não alimente a discussão. Não alimente a inquietação na sua vida, na sua casa, na sua família. Não. Seja um instrumento da paz do Senhor. Talvez alguns nem entendam e até estranhem a nossa sobriedade e a decisão de confiar em Deus, mas Deus quer ser glorificado através das nossas vidas. Situações idênticas a essa podem acontecer e já aprendemos no que vale a pena confiar em Deus. Interessante que os últimos versos do capítulo, versículo 23, diz assim: assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Mas eu preciso dizer uma coisa ao irmão e à irmã, e a mim mesmo. Mas não estaremos isentos, livres do que outros momentos possam surgir como esse. Momentos como esse possam voltar a acontecer em nossas vidas. Não estou, de alguma maneira, desejando, mas baseado no texto bíblico. Porque aquela situação de paz teve um tempo, um momento certo, porque logo podem surgir outras provações. E assim como Deus fez em minha vida, nesse momento aqui com os sírios, Ele vai continuar me mostrando que a única coisa que precisamos fazer é confiar no Senhor. Digo isso no versículo 24, ainda do capítulo 6, assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Situações como essas podem voltar a acontecer? Sim, claro. Mas já estou aprendendo agora a confiar em Deus. Lembra do que Ele fez? Lembra do que o Senhor fez no passado? Não podemos duvidar. É tão bom quando a gente pode aprender no escritor aos Hebreus, quando ele diz: o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua agindo em prol do seu povo. Ele continua agindo em prol daqueles que nele confiam. Ele continua agindo e nada vai frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Que possamos aprender como Geazi, possamos aprender que em meio à dificuldade, à adversidade que muitas vezes tem batido a nossa porta, e muitas vezes sou tentado a olhar para mim mesmo e dizer: Senhor, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Estou sendo condenado, acusado, machucado, martirizado. Quantas pessoas à minha volta têm merecido essa situação e eu, teu servo, a tua serva, estou passando por isso? A única coisa que Deus escolheu a mim e a você para muitas vezes enfrentarmos situações. E através dessas situações, na dependência do Senhor, o nome do Senhor sendo glorificado em nossas vidas. Bendito seja Deus, porque escolheu alguns para colocar dentro da fornalha acesa e nos ensinar, nós que ficamos fora da fornalha, podemos aprender lições preciosas, como Nabucodonosor aprendeu a confiar no Deus dos Hebreus. Nabucodonosor não entrou na fornalha acesa, mas pôde aprender com aqueles 3 jovens que permaneceram fiéis a confiar no Deus dos Hebreus, fruto do testemunho, da perseverança e da fidelidade de Deus em suas vidas. Que o bom Deus nos abençoe, irmãos, e cada vez mais sejamos servos e servas, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para aquele
que tem a resposta e sabe não o porquê, mas para aquele todas as coisas. Que o bom Deus nos abençoe.